Na tapera decadente da mina, a viúva entregou o último ouro para aplacar a fome dos filhos. Mas o segredo na parede expôs a mentira do Senhor das Terras, e nada mais seria como antes. O sol poente tingia de laranja as paredes rachadas da tapera, enquanto Lúcia apertava os filhos contra o peito, o estômago deles ecoando como tambores vazios na quietude da noite que caía sobre a mina abandonada. Lúcia Ferreira, com seus 29 anos marcados pela poeira das galerias e pelas noites insones, sentia o peso da terra úmida sob os pés descalços, um lembrete constante da prisão que era aquela vida em Cerro, nas Minas Gerais da Império do Brasil. O ar carregava o cheiro acre de enxofre das minas velhas, misturado ao odor rançoso de mingau de milho, requentado que mal bastava para 3 bocas famintas. Seus filhos, o pequeno Tomás de 7 anos e a frágil Emília de 4, tremiam não só pelo frio que se infiltrava pelas frestas da madeira apodrecida, mas pelo vazio que roía suas entranhas. "Mamãe, quando o papai volta?" murmurava Emília, os olhinhos castanhos fixos na escuridão além da porta, onde o vento uivava como um lamento fantasma das almas perdidas nas profundezas da terra. Lúcia engolia o nó na garganta, o gosto amargo de bile subindo como um aviso. Seu marido, o mineiro Joaquim, havia sido engolido pela galeria há 2 invernos, deixando-a com nada além de uma enxada enferrujada e um broche de prata desbotado, que ela usava preso ao chale puído, como um talismã contra o esquecimento. "Ele está no céu, filhinha, cuidando de nós", respondia ela, a voz rouca pelo cansaço de costurar uniformes para os capatazes até as mãos sangrarem. Mas o céu parecia distante naquela tapera isolada, encravada na encosta rochosa da Serra do Espinhaço, onde o eco distante dos martelos das minas ativas zombava de sua solidão. A fome não era só a ausência de pão, era o medo que se instalava nos ossos, o pavor de que, na próxima lua, os filhos definissem como os órfãos que mendigavam nas ruas de Ouro Preto. Naquela tarde, enquanto o sol derretia o orvalho nas folhas de ipê, Lúcia havia descido à vila de Cerro, os pés doendo nas pedras irregulares do caminho, carregando um cesto de costuras para trocar por farinha. O mercado era um formigueiro de vozes em português, misturado a tupi antigo, cheiro de café torrado e suor de escravos acorrentados que carregavam sacos de quartzo. Mas os trocadores, com seus olhares ávidos, haviam oferecido apenas migalhas. "Sua linha é fraca, senhora, como suas mãos." Ela voltara de mãos vazias, o coração apertado como um punho, sentindo o peso do broche contra a pele, quente como uma brasa de culpa. Em casa, Tomás tossia, o som seco como cascalho rolando na galeria, e Emília choramingava, os dedinhos finos traçando desenhos invisíveis na terra batida do chão. O antagonista da fome se manifestava em sussurros. O estômago de Lúcia rugia, um trovão interno que a acordava nas madrugadas, quando o luar filtrava pelas telhas furadas, pintando sombras alongadas nas paredes de taipa. Ela se lembrava das histórias que Joaquim contava à beira do fogo, o crepitar das chamas dançando em seus olhos, prometendo um futuro além da miséria das minas. "Um dia teremos uma casa de alvenaria, Lúcia, e pão fresco todo dia", dissera ele, beijando sua testa com o cheiro de terra fresca. Agora, o fogo era só brasas frias e o pão, um sonho. Ela se levantava, o ar gelado mordendo a pele nua dos braços, e acendia uma vela de sebo, a luz tremeluzente revelando as rachaduras na parede leste, onde umidade escorria como lágrimas negras. Enquanto os filhos dormiam encolhidos em um colchão de palha mofada, Lúcia sentava-se à mesa improvisada de tábuas, as mãos trêmulas remendando uma camisa rasgada. O cheiro de mofo subia do tecido, misturado ao salgado de suas próprias lágrimas contidas. Ela pensava no coronel Ezequiel de Albuquerque, o senhor das minas vizinhas, cujos olhos frios como quartzo a observavam nas raras visitas à tapera. Ele era o rei daquela terra estéril, com sua capa de veludo e botas polidas que ecoavam autoridade nas galerias.
Você poderia vir trabalhar na casa grande, viúva, dissera ele uma vez, a voz melíflua, como mel envenenado, enquanto seus dedos roçavam o braço dela, deixando um rastro de repulsa. Mas Lúcia recusara, orgulhosa como as montanhas ao redor, preferindo a agulha à humilhação. A noite avançava, o canto dos grilos um coro insistente que mascarava o ranger das vigas da tapera, como se a casa própria estivesse prestes a desabar sob o peso das dívidas. Lúcia tocava o broche novamente, o metal frio contra a palma calejada, um eco do toque de Joaquim. Ele o havia dado a ela no dia do casamento, forjado de uma lasca de ouro bruto da mina, simbolizando promessas que a terra engolira. Guarde-o para os dias ruins, murmurara ele, e agora aqueles dias eram todos os dias. Um calafrio a percorreu, não só pelo vento que assobiava pela chaminé, mas por um pressentimento. Algo na parede parecia. Deslocado, uma sombra mais escura entre as rachaduras, como se a terra sussurrasse segredos. De repente, Tomás acordou com um gemido, o corpinho febril se contorcendo no sono. Lúcia correu até ele, o coração disparado, sentindo o calor escaldante de sua testa contra a mão fresca. Água, mamãe, dói, balbuciou o menino, os lábios ressecados como casca de árvore. Ela pegou o cântaro rachado, o líquido morno e turvo escorrendo devagar, insuficiente para aplacar a sede que a consumia também. Enquanto o abanava com o chale, o cheiro de suor infantil misturava-se ao de ervas secas que ela mascava para mascarar o vazio no estômago. Emília se mexeu, os olhinhos abrindo-se na penumbra, e estendeu a mãozinha. Eu também tenho fome, mamãe. Como o lobo da história do papai. Lúcia sorriu debilmente, o gosto de poeira na boca, e inventou uma canção baixa, as palavras em português antigo entrelaçadas com fragmentos de indígena que Joaquim lhe ensinara, prometendo fartura onde não havia. Mas o microcosmo daquela noite se ampliava em sua mente. A vila de Cerro fervilhava de rumores sobre o coronel Ezequiel, que expandia suas concessões de mineração, engolindo terras alheias com papéis falsos e promessas vazias. Ele come ouro enquanto nós comemos terra, cochichavam as lavadeiras no rio, o som da água correndo como um lamento coletivo. Lúcia havia visto os escravos acorrentados nas galerias, o tilintar das correntes um contraponto para os gemidos dos feridos, e se perguntava quanto tempo até que sua tapera fosse a próxima. O império, com seu imperador distante no rio, prometia reformas, mas aqui, nas montanhas, a lei era a do mais forte, e Ezequiel era o mais forte. Ao amanhecer, o sol nascente derramava uma luz dourada pelas frestas, aquecendo o ar úmido e revelando poeira, dançando como fantasmas. Lúcia preparou um mingau ralo, o vapor subindo com um cheiro de milho queimado, e dividiu-o em porções ínfimas, os filhos lambendo as tigelas de barro com línguas ávidas. Hoje eu vou à mina velha, ver se acho algo, disse ela, a voz firme apesar do tremor interno. Tomás ergueu os olhos, o rosto pálido como cera. Não vá sozinha, mamãe. Os espíritos das minas pegam as mães. Ela riu baixinho, um som forçado que ecoou vazio, e beijou sua testa, sentindo o pulso fraco sob a pele fina. Mas, ao se levantar, o broche escorregou do chale, caindo no chão, com um tilintar metálico que pareceu alto demais na quietude. Enquanto amarrava o lenço na cabeça, Lúcia notou novamente a rachadura na parede, uma linha irregular que parecia pulsar com a luz da manhã como uma veia exposta na terra. Ela estendeu a mão, os dedos roçando a superfície áspera, sentindo um arrepio de ar mais seco escapando dali, carregando um leve odor metálico de ouro antigo. Seu coração acelerou. Era como se a casa guardasse um segredo, um sussurro da montanha que Joaquim tanto amava. Mas o choro de Emília a trouxe de volta, e ela se virou, o estômago contraído pela urgência da fome, que não perdoava devaneios.
Naquele momento, um som distante cortou o ar. O trote de cavalos na trilha poeirenta, aproximando-se da tapera. Lúcia congelou, o sangue gelando nas veias, reconhecendo o ritmo autoritário das botas do coronel Ezequiel. Ele vinha cobrar o que ela não tinha, e o ar pareceu mais pesado, como se a própria terra prendesse a respiração. O eco dos cascos crescia, e Lúcia percebeu, com um frio na espinha, que o broche no chão brilhava como um farol de esperança frágil, prestes a ser pisoteado pela sombra que se aproximava. Os cascos dos cavalos martelavam a terra seca como um veredicto inevitável, e Lúcia agarrou o broche do chão, enfiando-o no bolso do vestido puído, enquanto o pavor subia pela espinha como fumaça de uma galeria em chamas. Ela correu para a porta da tapera, o ar matinal carregado do cheiro de orvalho, misturado ao pó de quartzo que o vento arrastava da trilha. Seus pés descalços afundavam na lama fria, cada passo um eco de derrota, e ela parou na soleira, os braços cruzados sobre o peito como uma barreira frágil contra o que viria. O coronel Ezequiel de Albuquerque desmontou com a graça de um predador, sua capa de lã escura ondulando ao vento, as botas de couro reluzente deixando marcas profundas no solo. Atrás dele, 2 capangas de rostos curtidos pelo sol, com chicotes enrolados nos cintos que tilintavam como correntes de escravos. O ar pareceu mais denso, o sol nascente lançando sombras longas que engoliam a luz ao redor da casa. E Lúcia sentiu o gosto metálico do medo na língua, como se já mastigasse a poeira da derrota. "Boa manhã, viúva Ferreira", disse ele, a voz suave como o ronronar de uma onça, mas os olhos cinzentos fixos nela com a frieza de uma lâmina de faca. Ele se aproximou, o cheiro de tabaco fino e colônia importada invadindo o espaço dela, contrastando com o odor rústico de terra e suor que impregnava sua pele. "Vejo que a família acordou cedo. O menino ainda tosse?" Ezequiel inclinou a cabeça, o bigode bem aparado tremendo levemente, e Lúcia notou como ele evitava olhar para as crianças encolhidas atrás dela, como se sua miséria fosse uma mancha em sua capa imaculada. "Sim, senhor", respondeu ela, a voz baixa mas firme, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. "A febre vem e vai, mas Deus provê." Era uma mentira piedosa, e o peso dela a fez engolir em seco, sentindo o tecido áspero do vestido roçando a pele irritada pelas noites sem sono. Tomás espiava pela fresta da porta, os dedinhos agarrando a madeira podre, e Emília se aninhava em suas saias, o corpinho quente de medo pressionando contra suas pernas. Ezequiel riu, um som curto e seco como o estalo de um chicote, e tirou do bolso um pergaminho amarelado, desdobrando-o com dedos enluvados que faziam o papel crepitar. "Providência divina, é? Pois o império exige o que é seu, senhora. A concessão da terra aqui, esta tapera miserável, venceu no último ciclo lunar. Você deve 10 sacos de milho, ou o equivalente em ouro para renovar." Ele estendeu o documento, o selo de cera vermelha brilhando ao sol, mas Lúcia não se moveu, os olhos fixos no texto borrado que ela mal decifrava à luz fraca. O vento soprou, carregando o aroma distante de café das plantações baixas, um lembrete cruel de abundância que não era para ela. Eu costuro para os senhores da vila, coronel. O milho não veio este ano à seca." Sua voz falhou, e ela sentiu o broche no bolso, um volume duro contra a coxa, quente como uma brasa de esperança traída. Ezequiel se aproximou mais, o calor de seu corpo invasor contrastando com o ar fresco da manhã, e baixou a voz para um sussurro que roçou sua orelha como uma ameaça velada. "Custa-me vir até esta encosta esquecida, viúva, mas eu sou um homem de palavra. Traga o ouro até o fim da semana, ou a tapera vira cinzas e as crianças. Bem, os orfanatos de Diamantina recebem almas como a sua." Ele tocou o ombro dela levemente, os dedos firmes como garras. E Lúcia recuou, o estômago revirando com o nojo que subia como bile.
Os capangas trocaram olhares, o couro de suas botas rangendo ao se mexerem, e um deles cuspiu no chão, o som úmido ecoando como um insulto. Enquanto Ezequiel remontava, o cavalo bufando vapor quente no ar úmido, Lúcia ouviu o riso abafado dos homens, um coro que se misturava ao chilrear dos pássaros nas copas dos ipês. Pense bem, Lúcia, a casa grande tem espaço para uma costureira habilidosa. As palavras dele pairaram como fumaça, e ela fechou a porta com um baque surdo, o trinco de ferro frio sob os dedos trêmulos. Dentro da tapera, o ar estava abafado, carregado do cheiro de palha úmida e do mingau frio que endurecera nas tigelas. Tomás correu para ela, abraçando suas pernas com força, o rostinho molhado de lágrimas pressionado contra o tecido. Ele vai nos levar embora, mamãe? Como os escravos na mina. Emília soluçava baixinho, os soluços irregulares como o gotejar de água em uma galeria inundada. Não, meus amores, mamãe vai resolver isso, murmurou Lúcia, ajoelhando-se no chão de terra batida, sentindo os grãos finos se cravarem nas juntas dos joelhos. Ela os abraçou, o calor dos corpinhos frágeis contra o seu, e inalou o cheiro doce de leite azedo em seus cabelos, um perfume de inocência que aferia mais que qualquer chicote. Mas o desespero se enroscava em seu peito como uma serpente, apertando até que a respiração viesse em golfadas curtas. Ela se lembrou de Joaquim novamente, o modo como ele traçava círculos suaves em sua palma com o polegar, um gesto silencioso de consolo nas noites de tempestade. Segure firme, Lúcia. O ouro da terra sempre volta para quem cava fundo, dissera ele uma vez, os olhos brilhando à luz da lamparina, o suor salgado em sua pele misturando-se ao dela. Agora, sozinha, ela se levantou, o corpo doendo como se carregasse o peso da serra inteira, e foi até a parede rachada. Seus dedos traçaram a fissura novamente, a superfície áspera raspando a pele, liberando um sopro de ar seco que cheirava a metal antigo, como veias de quartzo intocadas. Algo ali pulsava, um segredo enterrado que a atraía, como o canto de uma sereia das lendas tupi que as lavadeiras contavam no rio. Mas o tempo urgia. A semana do coronel era um luxo que ela não tinha. Com as crianças dormindo exaustas após o susto, Lúcia saiu ao meio-dia. O sol escaldante queimando a nuca, o caminho para a vila um labirinto de pedras que mordiam as solas dos pés. Em Cerro, o mercado pulsava com vida falsa. Mercadores gritando preços em português carregado de sotaque mineiro, o aroma de queijo coalho e cachaça misturando-se ao fedor de esterco de mulas. Lúcia procurou o ourives velho Ramiro, um homem encurvado como uma raiz de jatobá, cujas mãos calejadas forjavam alianças para casamentos que raramente duravam nas minas. "O que traz uma viúva como você aqui, filha?" perguntou ele, os olhos fundos fixos no broche que ela tirou do bolso, o metal reluzindo fraco sob a luz filtrada pela tenda de lona. O toque dele era gentil, mas Lúcia sentiu um arrepio, o frio do metal se aquecendo em sua palma como um adeus. "Preciso vendê-lo, senhor. Para a comida, para os pequenos." Sua voz quebrou, e Ramiro suspirou, o som rouco como folhas secas ao vento, virando o broche à luz. "É ouro bom, de veia pura. Joaquim o lapidou com amor, não? Posso dar 5 patacas, mas não mais. O mercado tá seco como os ossos na galeria." 5 patacas, o suficiente para farinha e carne seca por 1 mês, talvez. Lúcia hesitou, o coração dividido como uma rocha rachada, sentindo o peso do gesto de Joaquim ecoar em seus dedos. Mas o choro fantasma de Tomás a impulsionou. "Feito!" disse ela, e o ourives contou as moedas com um tilintar que soou como lágrimas caindo em uma poça. De volta à tapera ao entardecer, o céu tingido de roxo como uma contusão, Lúcia preparou uma sopa rala com a farinha nova, o vapor subindo com cheiro de alívio temporário.
As crianças comeram com voracidade, os colheres batendo nas tigelas de barro, e por um instante o riso de Emília encheu o ar leve como plumas de arara. Mas enquanto limpava a mesa, o olhar de Lúcia voltou à parede, a rachadura parecendo mais larga agora, como uma boca aberta em confissão. Ela pressionou a palma contra ela, sentindo um vazio além da taipa, um eco oco que vibrou em seus ossos. O que Joaquim havia escondido ali? Um tremor a percorreu, o ar escapando frio e carregado de um sussurro metálico, e ela recuou, o broche ausente deixando um vazio no peito. Naquela noite, deitada ao lado dos filhos, o colchão de palha rangendo sob o peso, Lúcia ouviu um arranhar sutil na parede. Não o vento, mas algo vivo, como unhas de fantasma cavando a verdade. Seu pulso acelerou, e ela soube, com um frio que gelava o suor na testa, que o segredo da tápera estava prestes a engoli-la inteira, assim como a mina havia levado seu amor. O arranhar na parede ecoava como unhas de um espírito inquieto, e Lúcia se ergueu na cama de palha, o coração martelando contra as costelas como um mineiro desesperado na rocha. A lua cheia derramava um brilho prateado pelas frestas da tapera, transformando as sombras em fantasmas alongados que dançavam no chão de terra batida. O ar noturno era fresco e úmido, carregado do perfume silvestre das flores de jasmim que subiam à encosta, misturado ao cheiro persistente de mingau azedo nas tigelas esquecidas. Lúcia acendeu a vela de sebo com mãos que tremiam levemente, a chama tremeluzente lançando tremores de luz sobre a parede rachada, onde a fissura parecia pulsar como uma ferida aberta. Seus filhos dormiam profundamente agora, exaustos do dia de medos, os peitinhos subindo e descendo em ritmo calmo, mas ela não conseguia pregar os olhos. O vazio no estômago havia se transformado em uma ânsia maior, um buraco que engolia até os sonhos. Ela se aproximou da parede, os pés frios sentindo o orvalho que se infiltrava pelo piso irregular, e pressionou a orelha contra a taipa áspera, o ouvido captando um sussurro oco, como o eco de uma galeria vazia. "É só o vento, Joaquim, deve ser o vento", murmurou ela para si mesma, a voz rouca arranhando a garganta seca, enquanto traçava os dedos pela rachadura, sentindo grãos de argila se desfazendo como pele velha. Mas o arranhar voltou, mais insistente, um som ritmado que não era do lado de fora, era interno, como se algo ali dentro coçasse para sair. Lúcia recuou, o pulso acelerado, o gosto salgado de suor escorrendo pela têmpora e pingando em seus lábios. Ela se lembrou de como Joaquim, nos raros momentos de paz, folheava um velho livro de orações que trouxera de Vila Rica, as páginas amareladas cheirando a incenso e poeira, lendo passagens sobre tesouros escondidos na terra prometida. "A montanha guarda segredos para os que ousam cavar, Lúcia", dissera ele uma vez, os dedos calejados entrelaçando os dela, quentes e firmes como raízes de cedro. Agora, aquele livro repousava em uma prateleira improvisada, coberto de teias, e o ousar parecia uma loucura de viúva faminta. Ao amanhecer, o sol raiou tímido por trás das serras, tingindo o céu de um rosa pálido que mal aquecia o ar gelado da manhã. Lúcia preparou o desjejum com as últimas patacas. Pão de milho duro, mastigado devagar para durar, o crocante cedendo com um estalo seco na boca, liberando um aroma terroso que mal disfarçava o ranço da fome acumulada. Tomás mastigava em silêncio, os olhos fundos fixos no horizonte pela janela sem vidro, onde o vapor das cachoeiras distantes subia como fumaça de fogueiras apagadas. "Mamãe, o homem de ontem vai voltar? Ele tem olhos como o diabo das minas", perguntou o menino, a voz fina cortando o silêncio como uma picareta fina. Emília, lambendo as migalhas dos dedos pegajosos, assentiu vigorosamente, o rostinho sujo de farinha parecendo uma máscara de palhaço triste.
Lúcia forçou um sorriso, o músculo da face doendo com o esforço, e bagunçou os cabelos cacheados de Tomás, sentindo a maciez úmida contra a palma calejada. Ele é só um homem, filhote, e homens se dobram à verdade, como a terra à enxada. Mas a verdade era um luxo que ela não podia pagar. Com as crianças entretidas brincando de pedras no quintal poeirento, o tilintar delas ecoando como moedas falsas, Lúcia pegou a enxada enferrujada de Joaquim, o cabo liso desgastado pelo suor de mãos que não voltariam. Ela desceu a galeria abandonada da mina velha, a trilha íngreme coberta de folhas secas que rangiam sob as solas dos chinelos improvisados de couro de cabra. O ar ali embaixo era mais frio, um sopro úmido que cheirava a musgo e ferro oxidado, e a luz do sol mal penetrava na entrada, lançando feixes poeirentos que dançavam como espíritos. Lúcia cravou a enxada na terra fofa, o impacto reverberando nos braços como um soco, suor brotando na testa e escorrendo salgado nos olhos, ardendo como lágrimas não choradas. Cada golpe liberava um cheiro de solo virgem, rico e promissor, mas o que saía eram só cascalhos inúteis, pedras que rolavam com um trovejar surdo pela encosta. Horas se arrastaram, o sol subindo ao zênite e queimando sua nuca exposta, o calor pulsando como febre nos ossos. Ela encontrou uma lasca de quartzo, translúcida como gelo, mas sem o brilho do ouro que sonhava. Por que a terra nos trai assim, Joaquim? Sussurrou ela para o vazio, a voz ecoando nas paredes úmidas da galeria, misturando-se ao gotejar distante de água infiltrada. Um rato passou correndo, o pelo eriçado roçando sua perna nua, e ela gritou baixinho, o som ecoando como um lamento que a fez rir de si mesma, uma viúva gritando para bichos em uma cova esquecida. Exausta, ela se sentou em uma pedra saliente, o traseiro doendo contra a superfície irregular, e comeu uma maçã silvestre que colhera no caminho, o suco azedo explodindo na língua como uma acusação de escassez. De volta à tapera ao meio-dia, o corpo latejando de fadiga, Lúcia encontrou as crianças dormindo à sombra de um jambeiro, os rostinhos suados e pacíficos, o zumbido das abelhas ao redor das flores vermelhas, um hino suave à vida que persistia. Mas o alívio durou pouco. Um mensageiro da casa grande chegou montado em uma mula cansada, o animal bufando vapor quente no ar parado, entregando um bilhete selado com a marca do coronel. Ele espera o pagamento amanhã, senhora, ou os capangas vêm ao anoitecer, disse o rapaz, um mestiço de olhos evasivos, o cheiro de estrada e suor impregnando sua camisa remendada. Lúcia pegou o papel, os dedos frios apesar do sol, e leu as linhas curtas à luz filtrada. Não teste minha paciência, viúva. A terra é minha por direito. O selo de cera derretia levemente no calor, grudando como uma marca de ferro em sua pele. O pânico a invadiu como uma enxurrada na galeria, o peito apertando até que a visão embaçasse. Ela enterrou o bilhete no fogo da cozinha, as chamas lambendo o papel com um crepitar faminto, liberando um cheiro de tinta queimada que enchia a cabana como fumaça de incêndio. Não havia escolha. O ouro do broche era o último fiapo de herança, e vendê-lo por completo, não só uma parte, poderia saldar a dívida. Mas era mais que metal. Era o toque de Joaquim, o círculo que ele traçara em sua palma, agora vazio como seu colo. Lágrimas quentes rolaram por suas bochechas, salgadas na boca entreaberta, e ela se ajoelhou ao lado dos filhos, inalando o cheiro doce de terra em seus cabelos, prometendo em silêncio que a fome não os levaria. Ao entardecer, enquanto o sol se punha em bolas de fogo atrás das serras, tingindo o céu de laranja e púrpura, Lúcia desceu novamente à vila, o bilhete queimado um peso fantasma no bolso. O mercado estava mais quieto agora, as barracas fechando com rangidos de madeira, o ar carregado do aroma de feijão cozido nas panelas de ferro que faziam seu estômago roncar em protesto. Ela procurou o ourives Ramiro mais uma vez, a tenda dele uma ilha de lamparinas acesas na penumbra crescente. — Volta tão cedo, filha? O que mais traz?
perguntou ele, a voz grave como o eco de uma catedral mineira, os óculos tortos escorregando no nariz aquilino. Lúcia hesitou na soleira, o couro das botas dele rangendo ao se mover, e então estendeu a mão vazia, descrevendo o broche com detalhes que doíam como facadas, o relevo de uma montanha estilizada, o peso exato na palma. Ramiro franziu a testa, o bigode grisalho tremendo, e soprou sobre uma lupa, o vidro embaçando com seu hálito quente. Eu o comprei de você esta manhã, viúva. Ouro é ouro, não volta das chamas. Mas Lúcia insistiu, a voz ganhando força como um riacho inchado, oferecendo costuras extras, ervas da serra, qualquer coisa. O ourives balançou a cabeça, o cheiro de metal fundido pairando no ar da forja ao fundo, e murmurou. O coronel pressiona todos nós, senhora. Ele falsifica concessões como eu forjo anéis. Mas por piedade, 10 patacas a mais se você trouxer algo da mina velha. Dizem que há veias esquecidas ali. As palavras dele pairaram, um gancho de esperança, e Lúcia saiu dali com as moedas tilintando no saquinho de pano, o metal frio contra a coxa como uma promessa quebrada. Na tapera, a noite caía pesada, o vento uivando pela chaminé como um lobo faminto. E Lúcia contou as patacas à luz da vela, o brilho delas dançando nas paredes como estrelas caídas. Era o suficiente, por pouco, mas o arranhar voltou, mais alto agora, um convite insistente da rachadura, que parecia rir de sua ingenuidade. Ela se aproximou, a cera derretendo e queimando o polegar, e enfiou os dedos na fissura, sentindo não argila, mas madeira oca, um painel solto que cedeu com um estalo seco. O ar que escapou era seco e antigo, carregado de um odor inconfundível de ouro e segredos enterrados. E Lúcia congelou, o sangue gelando nas veias, percebendo que o verdadeiro tesouro de Joaquim não era o broche, mas algo muito maior e muito mais perigoso. Enquanto o painel se abria devagar, revelando um embrulho de couro manchado de umidade, Lúcia sentiu um tremor percorrê-la, sabendo que o que viria à luz poderia incendiar não só a tapera, mas toda a serra com a fúria de uma justiça adiada. O embrulho de couro se desenrolou devagar em suas mãos trêmulas, liberando um bafo de umidade mofada que se misturou ao cheiro de cera queimada da vela, como se o passado de Joaquim exalasse um último suspiro úmido e terroso. Lúcia piscou para afastar a poeira que dançava no ar confinado da tapera, a luz tremeluzente da chama projetando sombras que se contorciam como serpentes nas paredes de taipa. Seus dedos, calejados pelas agulhas e enxadas, desfaziam os nós endurecidos do couro, com cuidado reverente, sentindo a textura áspera roçar a pele sensível das palmas, um toque que evocava as noites em que Joaquim amarrava os cabelos dela com fitas improvisadas de cipó. Dentro não havia ouro reluzente como ela sonhara em devaneios famintos, mas um maço de papéis amarelados, enrolados como um pergaminho sagrado, e um punhado de pepitas irregulares, pequenas como unhas de criança, que tilintaram fracamente ao rolar para a borda do colchão de palha. O metal frio tocou sua coxa nua sob o vestido, enviando um arrepio que subiu pela espinha, e ela inalou fundo, o aroma metálico misturando-se ao salgado de suas próprias lágrimas contidas, que agora escorriam quentes pela bochecha. Que diabos é isso, meu amor? Sussurrou ela para o vazio, a voz ecoando baixa na quietude da noite, interrompida apenas pelo ronco distante de uma enxurrada na serra. Os papéis se abriram com um crepitar seco, como folhas de outono pisadas, revelando mapas rabiscados à mão, linhas tortas marcando veias de quartzo na mina velha, com anotações em tinta desbotada, a caligrafia inclinada de Joaquim traçando caminhos que serpenteavam sob a terra como raízes ocultas. Mas era o documento no fundo que a fez congelar, uma concessão de terra, datada de 18 anos e 42, selada com o brasão imperial, outorgando à família Ferreira os direitos perpétuos sobre aquela encosta e a galeria abaixo. O papel rangia sob seus dedos, o cheiro de arquivo antigo, tinta e pergaminho úmido, invadindo suas narinas como uma acusação viva.
Ezequiel de Albuquerque aparecia ali, não como senhor, mas como falsificador. Uma nota marginal na letra de Joaquim descrevia como o coronel havia alterado os limites, engolindo terras alheias com subornos aos escrivães de Cerro. O choque a atingiu como um desmoronamento na galeria, o peito arfando em golfadas curtas, o ar da tapera parecendo mais rarefeito, sufocante como o pó de uma explosão de barril. Lúcia deixou cair as pepitas, que rolaram pelo chão de terra batida com um som surdo, cada uma ecoando como um martelo no coração dela. Ouro suficiente para saldar dívidas por gerações, mas manchado pela traição de um homem que se dizia nobre. Ela se lembrou do gesto de Joaquim, o polegar traçando círculos suaves em sua palma durante as conversas sussurradas à beira do fogo, um ritual silencioso que prometia proteção contra as sombras da mina. Eu escondi isso para o dia em que a fome nos alcançasse, Lúcia. Não para vender, mas para lutar. Lera ela em uma carta dobrada no embrulho, as palavras borradas por umidade, mas firmes como a rocha que ele cavava. O fogo na lareira crepitava baixinho agora, lambendo toras úmidas que soltavam vapor com cheiro de resina queimada, e Lúcia sentiu o calor na face, contrastando com o gelo que se instalava em seu ventre. Enquanto o luar filtrava pelas frestas, prateando os papéis espalhados como confetes de uma justiça tardia, Lúcia dobrou o documento com mãos que ainda tremiam, enfiando-o de volta no couro junto às pepitas, o peso agora, um fardo de vingança em vez de salvação. Seus filhos se mexeram no sono, Emília murmurando algo sobre lobos famintos, e Tomás tossindo seco como cascalho, rolando na escuridão. Ela os cobriu com o chale puído, sentindo a lã áspera roçar a pele febril de Tomás, o calor dele se infiltrando no tecido como um lembrete frágil de por que valia a pena cavar mais fundo. Mas o amanhecer trouxe não alívio, mas urgência. O sol nascente derramava uma luz dourada pela porta entreaberta, aquecendo o ar úmido e revelando poeira que flutuava como fantasmas acordados. Lúcia preparou um mingau espesso com a farinha restante, o vapor subindo com aroma de milho tostado que enchia a cabana como uma promessa falsa de fartura, e dividiu-o com as crianças, os colheres de madeira batendo ritmados nas tigelas de barro. «Hoje mamãe vai à vila resolver tudo, meus anjos», disse ela, a voz ganhando uma firmeza nova, como se o segredo da parede tivesse injetado ferro em suas veias. Tomás ergueu os olhos castanhos, ainda fundos de febre, e perguntou: «O homem mau não vem mais? Ele tem um cavalo que cospe fogo?» Emília riu baixinho, o som leve como plumas caindo, lambendo os lábios pegajosos de mingau, e Lúcia bagunçou seus cachinhos, sentindo a umidade do suor infantil contra os dedos. «Não, filhote, o fogo dele se apaga com a verdade», mas internamente o pavor se enroscava. Revelar o documento significava desafiar o coronel, um homem cujos capangas patrulhavam as trilhas com chicotes que cantavam no ar como serpentes. Ela guardou o embrulho no seio, o couro frio pressionando o peito como um coração extra, e saiu ao meio-dia, o sol escaldante mordendo a nuca exposta, o caminho para Cerro um emaranhado de pedras que cravavam as solas dos pés como dentes da terra vingativa. Na vila, o burburinho do mercado era um caos de vozes em português mineiro, misturado ao tilintar de moedas e ao aroma picante de pimenta malagueta torrada nas brasas das barracas. Lúcia evitou os olhares curiosos das lavadeiras, cujos baldes de água turva chapinhavam no chão de paralelepípedos irregulares, e dirigiu-se à taverna do velho Ramiro, não o ourives, mas o taberneiro, um ex-mineiro de barba branca como quartzo, que servia cachaça em copos lascados e ouvia confissões como um padre das minas. O interior era sombrio, o ar carregado de fumaça de cachimbos e do cheiro azedo de álcool derramado, e ela se sentou em um banco de madeira que rangeu sob seu peso, sentindo as lascas pinicarem as coxas através do vestido. «Ramiro, preciso de conselho», murmurou ela, deslizando o documento sobre a mesa pegajosa,
o papel sussurrando contra a superfície untada de graxa. O velho pegou os papéis com mãos nodosas, os olhos semicerrados fixos nas linhas desbotadas à luz fraca de uma lamparina de querosene que chiava baixinho como um inseto agitado. Ele leu em silêncio, o bigode tremendo a cada virada de página, e então ergueu o olhar, o rosto enrugado se contorcendo em uma careta de incredulidade. Pelo imperador, viúva, isso é dinamite. Ezequiel falsificou concessões de meio cerro, engolindo viúvas como você e escravos como eu fui um dia. Mas mostrar isso ao escrivão é assinar a própria cova. Sua voz era um rosnado rouco, e ele devolveu o papel, os dedos roçando os dela, com um calor paternal que a fez engolir o nó na garganta. Lúcia sentiu o gosto amargo da cachaça que ele lhe ofereceu em um gole rápido, o líquido queimando a língua como fogo líquido, e balançou a cabeça. E se eu levar ao juiz em Diamantina, há testemunhas nas galerias que viram as fraudes? Ramiro riu, um som gutural que ecoou no salão vazio, e inclinou-se para a frente, o hálito quente de aguardente roçando sua face. O juiz come na mesa do coronel, filha, mas há um jeito. O padre Anselmo, em Ouro Preto, um homem que odeia os Albuquerque desde que o irmão dele sumiu em uma mina acidental. Leve para ele, mas vá de noite, pela trilha dos contrabandistas. Evite as patrulhas. As palavras dele pairaram como fumaça, e Lúcia assentiu, o coração acelerado como o galope de um cavalo fugitivo, sentindo o embrulho pulsar contra o peito como um ser vivo. Ela saiu dali com o sol poente tingindo as ruas de vermelho sangue, o ar esfriando rapidamente e carregando o cheiro de chuva iminente das nuvens que se acumulavam na serra. De volta à tapera ao anoitecer, o vento uivava pela chaminé como um presságio, carregando gotas frias que salpicavam o telhado de palha, e Lúcia encontrou as crianças à espera, os rostinhos iluminados pela fogueira que Tomás acendera com gravetos secos, o crepitar das chamas dançando em seus olhos ansiosos. Mamãe trouxe histórias do papai, mentiu ela docemente, ajoelhando-se para abraçá-los, inalando o cheiro de fumaça em seus cabelos como um bálsamo. Mas enquanto contava uma lenda tupi sobre veias de ouro guardadas por espíritos, seus olhos vagavam para a parede, agora selada com argila fresca que ela mesma aplicara, o painel oculto como um túmulo. O segredo ardia em seu peito, e ela soube, com um frio que gelava o suor na testa apesar do fogo próximo, que a jornada a Ouro Preto começaria ao raiar, mas as sombras do coronel já se estendiam, alongadas pela lua, como dedos prontos para agarrar o que era seu por direito roubado. As sombras da lua se esticavam como dedos ossudos pela janela sem vidro, e Lúcia apertava o embrulho contra o peito, sentindo o couro úmido pulsar como um coração roubado, enquanto o vento da serra sussurrava promessas de tormenta. A noite se arrastava pesada na tapera, o ar carregado de umidade que grudava na pele como um manto de teias, misturado ao cheiro acre de argila fresca que ela usara para selar a parede. Seus filhos dormiam encolhidos sob o chale, os corpinhos quentes pressionando contra o dela no colchão de palha que rangia a cada respiração funda. Mas Lúcia velava, os olhos fixos no teto de telhas furadas onde gotas isoladas pingavam ritmadas, frias como lágrimas de arrependimento. O documento queimava em sua mente, linhas tortas que traçavam não só veias de ouro, mas a teia de mentiras do coronel, um labirinto de concessões falsificadas que engolira fazendas inteiras na Serra do Espinhaço. Ela traçou os dedos na palma da mão, imitando o círculo suave que Joaquim fazia em noites como aquela. Um gesto que agora parecia um laço apertado em torno de sua garganta, evocando o calor de sua pele salgada e o sussurro rouco. A terra não mente, Lúcia, só os homens. Ao raiar do dia, o sol rompeu as nuvens cinzentas como uma lâmina rombuda, derramando uma luz pálida que mal aquecia o chão de terra batida, ainda úmido do orvalho noturno. Lúcia preparou uma papa de mandioca com as últimas raízes secas, o vapor subindo com aroma terroso
e ligeiramente azedo, que enchia a cabana como um bálsamo precário contra o frio que se infiltrava pelas frestas. Tomás acordou tossindo, o som seco ecoando como pedras rolando em uma galeria vazia, e Emília se espreguiçou, os dedinhos finos estendendo-se para o teto, traçando padrões invisíveis no ar. Mamãe, hoje tem história de tesouro, como o do papai na montanha? Perguntou a menininha, os olhinhos castanhos brilhando à luz fraca enquanto lambia a colher de madeira, o gosto amido grudando na língua. Lúcia sorriu debilmente, o músculo da face doendo com o esforço, e assentiu, sentindo o peso do embrulho no seio como uma âncora. Sim, filhote, mas primeiro mamãe precisa cavar um pouco mais fundo. Fiquem aqui e não abram a porta para estranhos. Ela saiu ao amanhecer, o ar fresco mordendo as bochechas coradas pelo sono interrompido, carregando uma trouxa de costuras como disfarce, agulhas de osso e linhas de algodão cru que tilintavam baixinho no saquinho de pano. A trilha para a rota dos contrabandistas era um fio escondido na mata densa, folhas de samambaias roçando suas pernas nuas com um toque úmido e pegajoso, liberando um perfume verde e selvagem que mascarava o fedor de podridão das raízes apodrecidas. O caminho serpenteava pela encosta, pedras soltas rolando sob os pés com um estalo surdo que ecoava como avisos. E Lúcia avançava com o coração na boca, o suor escorrendo salgado pela nuca, apesar do vento cortante. Distante, o mugido de gado nas pastagens baixas se misturava ao canto rouco de sabiás, um coro que parecia zombar de sua ousadia, uma viúva desafiando o senhor da serra com um pedaço de papel mofado. Horas se estenderam como sombras longas, o sol subindo ao zênite e queimando através das copas, pontilhando o chão com feixes de luz que dançavam como vagalumes diurnos. Lúcia parou em uma clareira para beber de um riacho, a água gelada e cristalina escorrendo pela garganta, com um gosto mineral que revivia os sentidos, mas o barulho de galhos estalando a fez congelar, o corpo tenso como corda de arco. Quem anda aí, fala ou leva chumbo? Gritou uma voz grossa do matagal, e um contrabandista emergiu, um homem magro de pele queimada de sol, com um facão enferrujado na mão que reluzia fraco à luz filtrada. Seu cheiro era de tabaco mascado e suor rançoso, e os olhos estreitos a mediram de cima a baixo, como se avaliasse uma carga de contrabando. Lúcia ergueu as mãos, o saquinho de costuras balançando, e murmurou: "Vou a Ouro Preto, senhor, pelo padre Anselmo. Não sou ameaça, só uma mãe com uma verdade pesada." O homem riu, um som gutural que ecoou na clareira como um trovão abafado, e inclinou a cabeça, o bigode sujo tremendo. "Verdades pesam mais que ouro aqui em cima, viúva. Ezequiel caça como lobo. Vi capangas dele ontem, fuçando trilhas com cães farejadores. Vá com Deus, mas cubra os rastros." O aviso a impulsionou adiante, o pavor se enroscando no ventre como uma cobra, e ela prosseguiu, as pernas ardendo com o esforço, o vestido colando à pele úmida de suor. Ao entardecer, Ouro Preto surgia como um sonho febril na descida da serra. Casarões de pedra branca reluzindo ao sol poente, o ar carregado do aroma de café moído nas praças e do sino das igrejas que badalava grave, convocando almas para vésperas. Lúcia encontrou a residência do padre Anselmo em uma rua estreita de paralelepípedos irregulares, o portão de ferro rangendo ao se abrir, liberando um sopro de incenso e cera de vela que a envolveu como um abraço clerical. O padre era um homem alto e encurvado, de batina poída que cheirava a mofo de arquivos, e seus olhos fundos, atrás de óculos de armação fina, se arregalaram ao ver o documento estendido sobre a mesa de mogno, à luz tremeluzente de um candeeiro a óleo que chiava baixinho. "Minha Nossa Senhora, isso é o fim dos Albuquerque", murmurou ele, a voz trêmula,
como folhas ao vento, virando as páginas com dedos manchados de tinta, o papel crepitando seco no silêncio da sacristia. O ar ali era fresco e empoeirado, carregado do perfume de rosas secas em um vaso rachado, e Lúcia sentou-se em um banco de madeira dura que pinicava as coxas, sentindo o cansaço se instalar nos ossos como chumbo. Meu marido guardou isso na parede da tapera, padre. Ele viu as fraudes, mas a mina o levou antes de contar. Agora o coronel quer a terra, e as crianças comigo. Anselmo assentiu devagar, o rosto se contorcendo em uma careta de fúria contida, e traçou uma cruz no ar, o gesto rápido como um chicote. Eu conheço as sombras deles, filha. O irmão meu desapareceu em uma galeria sem ar, mas era veneno nos barris. Isso vai ao bispo e ao imperador se preciso. Mas cuidado, Ezequiel tem ouvidos em todo o confessionário. Enquanto o padre copiava as anotações em um livro de registros, o cheiro de tinta fresca misturando-se ao de pergaminho antigo, Lúcia comeu um pedaço de pão com queijo que ele ofereceu, o crocante cedendo na boca com um sabor salgado e reconfortante que a fez engolir lágrimas. A noite caiu sobre Ouro Preto como um véu negro, as ruas ecoando com o passo de carroças que rangiam rodas de ferro no empedrado, e Anselmo a abrigou em uma cela simples, o colchão de palha fina rangendo sob seu peso exausto, o ar frio infiltrando-se pela janela gradeada. Mas o sono veio aos pedaços, interrompido por sonhos onde Joaquim cavava a parede, o arranhar das unhas dele ecoando como um chamado, e o círculo em sua palma se transformando em uma argola de ouro que queimava como ferro em brasa. Ao amanhecer seguinte, o sino da matriz badalava urgente, o som grave reverberando nas montanhas como um alarme, e Lúcia acordou com o coração disparado, sentindo o embrulho ainda seguro no seio. Anselmo a esperava no pátio, o rosto pálido à luz cinzenta, e estendeu uma carta selada com cera vermelha, o cheiro de lacre quente pairando no ar úmido. Vá de volta pela mesma trilha, mas devagar. Eu envio isso ao Rio pelo correio imperial, provas e testemunhas. A justiça vem, viúva, mas devagar como a erosão da serra. Ela assentiu, o peito apertado de esperança frágil, e partiu sob uma garoa fina, que salpicava o rosto como bênçãos molhadas. O caminho de volta um espelho invertido do Ida, com folhas escorregadias que faziam os pés patinar em lama pegajosa. Quase na tapera, o sol já alto tingindo as copas de verde úmido, um vulto surgiu na trilha. Não um contrabandista, mas um capanga do coronel, montado em um cavalo suado que bufava vapor quente, o chicote enrolado no punho brilhando como uma serpente pronta para atacar. A senhora Ferreira, o patrão quer uma palavra na casa grande. Agora, grunhiu ele, a voz áspera como cascalho, os olhos fixos nela com uma fome que não era de pão. Lúcia recuou um passo, o barro frio sugando o chinelo, sentindo o documento pulsar como um ferimento aberto, e percebeu, com o sangue gelando apesar da umidade morna, que as sombras de Ezequiel haviam chegado primeiro, estendendo-se não só pela lua, mas pelo dia inteiro, prontas para engolir a luz da verdade antes que ela pudesse brilhar. O capanga desmontou com um baque surdo na lama da trilha, o chicote desenrolando-se como uma cobra acordada, e Lúcia sentiu o ar da serra se tornar espesso, carregado do cheiro de couro suado e terra revirada, enquanto o cavalo bufava vapor quente contra sua face corada pelo pavor. Ela recuou devagar, os pés afundando no barro pegajoso que sugava os chinelos como garras da montanha, o coração galopando em uníssono com o animal inquieto. O homem era um brutamontes de ombros largos, a camisa remendada, exalando o fedor rançoso de cachaça velha e tabaco mascado, os olhos estreitos fixos nela como os de um cão de caça farejando fraqueza. O coronel não gosta de esperas, viúva. Monte atrás, ou eu arrasto você pela crina,
grunhiu ele, a voz grossa cortando o zumbido das cigarras na mata densa, o couro do chicote roçando o ar com um silvo baixo que arrepiou a pele nua de seus braços. Lúcia apertou o embrulho contra o peito, o couro úmido da trouxa pressionando o seio como um talismã vivo, e balançou a cabeça, a garganta seca engolindo saliva que sabia a bile. Eu volto para casa, senhor. As crianças esperam. Diga ao coronel que eu pago na lua cheia. Mas o capanga avançou, o bico da bota chutando uma pedra que rolou pela encosta com um trovejar surdo, ecoando como um aviso da terra que Joaquim tanto amava. O confronto irrompeu rápido como uma enxurrada na galeria. Ele agarrou seu braço, os dedos calejados cravando-se na carne macia como garras de ferro, e Lúcia se debateu, o saquinho de costuras caindo na lama com um splash úmido, agulhas espalhando-se como dentes quebrados. — Solte, eu não vou! Gritou ela, a voz rouca rasgando o ar úmido, enquanto o joelho acertava a canela dele, o impacto reverberando em seus ossos como um martelo na rocha. O homem urrou um som gutural que misturou-se ao relincho do cavalo, e o chicote desceu, não para ferir, mas para intimidar, o ar assobiando perto de sua orelha esquerda, onde o vento frio roçou como uma lâmina invisível. Ela se soltou com um puxão desesperado, o vestido rasgando no ombro com um rasgo seco que expôs a pele marcada por anos de sol e agulhas, e correu pela trilha estreita, galhos de samambaia chicoteando suas pernas, liberando um perfume verde e cortante que enchia as narinas como um grito de liberdade. O capanga montou e veio atrás, o trote do cavalo fazendo a terra tremer sob os cascos, poeira subindo em nuvens que ardiam nos olhos dela como lágrimas forçadas. Lúcia zigue-zagueou pela mata, o peito arfando em golfadas quentes, sentindo o suor escorrer salgado pela espinha, misturando-se ao orvalho das folhas que colavam no rosto como véus de teia. — Pare, maldita, ou eu quebro as pernas dessa família sua! Berrou ele, o som ecoando pelas árvores como um trovão abafado, mas ela não parou, os pulmões queimando como brasa de fogueira, o embrulho batendo contra o coração como um tambor de guerra. A tapera surgiu à frente, uma silhueta frágil contra o sol poente que tingia as paredes de taipa de um laranja sangrento, e Lúcia irrompeu pela porta aberta, trancando-a com o trinco de ferro que rangeu como dentes cerrados. Dentro, o ar era abafado e familiar, carregado do cheiro de mingau requentado e palha úmida, e as crianças se jogaram em seus braços, os corpinhos tremendo como folhas ao vento, os rostinhos molhados de lágrimas pressionando contra o peito dela. — Mamãe, o lobo veio? Ouvi o cavalo bravo. Soluçou Emília, os dedinhos finos agarrando o vestido rasgado, enquanto Tomás se encolhia, tossindo seco no ombro dela, o calor febril se infiltrando no tecido como um fogo lento. Lúcia as abraçou forte, inalando o cheiro doce de leite azedo em seus cabelos, um perfume de inocência que a ancorava à terra, e sussurrou: — O lobo late, mas não morde hoje. Fiquem quietinhos, meus tesouros. O martelar na porta veio então, o punho do capanga batendo como um tambor de execução. A madeira podre vibrando sob os golpes que faziam poeira cair do teto como neve cinzenta. — Abra, viúva, ou eu derrubo essa pocilga. O coronel quer o ouro agora. A noite caiu como um manto pesado, o vento uivando pela chaminé com um lamento que mascarava os soluços das crianças, e Lúcia sentou-se no chão de terra batida, o traseiro doendo contra os grãos frios, traçando círculos suaves na palma de Tomás com o polegar, o gesto de Joaquim, agora um ritual de consolo que ecoava o vazio em seu próprio coração. O capanga havia partido ao anoitecer, ameaças pairando no ar como fumaça, mas o silêncio que se seguiu era pior. Um vazio que amplificava o gotejar distante de uma infiltração na parede selada, um lembrete do segredo que ardia em seu seio. Ela acendeu a vela de sebo, a chama tremeluzente lançando sombras que dançavam como fantasmas nas paredes, e contou uma história inventada.
as palavras em português mineiro entrelaçadas com fragmentos tupi que Joaquim lhe ensinara. Era uma vez uma montanha que guardava ouro não para os ricos, mas para os famintos, e uma mãe que cavou até o coração da terra. Dias se arrastaram como sombras alongadas, o sol subindo e descendo na serra sem trazer alívio, apenas o ronco distante dos martelos nas minas ativas que zombavam de sua espera. Lúcia costurava à luz fraca, as agulhas perfurando o tecido com estalos ritmados, o sangue das bolhas nas pontas dos dedos manchando as linhas como pontos vermelhos de rebelião. As crianças melhoravam devagar. Tomás tossia menos, o peito subindo mais leve, e Emília ria ao perseguir borboletas no quintal poeirento, o som leve como plumas caindo na brisa. Mas a fome voltava em ondas, o mingau ralo, esticando-se como uma mentira, e Lúcia vendia pepitas uma a uma no mercado de Cerro, o tilintar das moedas no saquinho, um eco fraco do ouro perdido. Cada transação um pedaço de Joaquim que se dissolvia no ar úmido da vila. Então, na lua minguante de 18 anos e 58, o mensageiro chegou não com chicote, mas com um pergaminho imperial, selado em cera vermelha, que cheirava a lacre quente e justiça distante. O escrivão de Diamantina, enviado pelo bispo de Ouro Preto, leu em voz alta na praça central, o ar carregado do aroma de café torrado e murmúrios crescentes da multidão de mineiros e lavadeiras. Pelo decreto do imperador Dom Pedro II, as concessões falsificadas de Ezequiel de Albuquerque são anuladas. As terras da família Ferreira, outorgadas em 18 anos e 42, são restauradas em perpetuidade. O documento crepitava na brisa, as linhas pretas dançando como veias de quartzo expostas, e Lúcia, de pé no centro da praça com as crianças ao lado, sentiu o peso do embrulho se dissolver, o couro agora leve como uma memória cumprida. O coronel foi arrastado em algemas de ferro que tilintavam como correntes de escravos libertos, os olhos cinzentos flamejando ódio impotente, enquanto os capangas se dispersavam como ratos na luz, o cheiro de derrota misturando-se ao de poeira levantada pelos cascos em fuga. Ele a encarou uma última vez, a voz um sussurro rouco por trás da barba desgrenhada. Você cavou fundo demais, viúva. A terra cobra seu preço. Mas Lúcia ergueu o queixo, o sol batendo em seu rosto marcado como uma medalha, e respondeu: a terra devolve o que é justo, coronel, e o meu preço foi alto o bastante. A multidão aplaudiu, um rugido que ecoou pelas serras como um eco de redenção, e ela abraçou os filhos, sentindo o calor deles contra o peito, o círculo imaginário de Joaquim traçado em sua palma, agora um laço eterno de paz. Na tapera restaurada, com paredes reforçadas de alvenaria que resistiam ao vento, Lúcia sentou-se à mesa à luz de uma lamparina de querosene que chiava suave, o ar cheirando a pão fresco assado no forno de barro e ervas colhidas na encosta. Tomás lia o velho livro de orações de Joaquim, as páginas amareladas sussurrando histórias de tesouros celestiais. E Emília desenhava montanhas em um pedaço de papel, os traços infantis cheios de ouro imaginário. A rachadura na parede fora selada para sempre, mas o arranhar ecoava em sua memória como um sussurro de gratidão, e Lúcia tocou a palma da mão, traçando o círculo uma vez mais, sentindo não o vazio da perda, mas o calor pleno de uma vida reconquistada. Não rica em ouro, mas em raízes profundas que a serra por fim poupou de engolir.